Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação semanal. Que a graça de Deus esteja sobre você. Antes de começarmos a nossa meditação, peço que curta, comente e compartilhe para nos ajudar. E se você quiser receber todas as meditações toda semana, se inscreva no canal Roberto Enzo Basílio e ative o sininho das notificações. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Quarta-feira, 27 de maio de 2026. É uma alegria estarmos juntos em comunhão. Que a nossa união seja um reflexo do amor de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te pedimos neste momento que esteja abençoando este culto, Senhor, que realizamos em louvor a Ti e por tudo que nos tem dado. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bíblica que se encontra em Mateus 10:8, que diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Oração de iluminação. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos neste momento, Senhor, que Tu esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, Senhor, entender a Tua palavra. Fala, Senhor, através do Teu servo, a Tua vontade para nós. Que possamos recebê-la e a praticá-la. Fique com ele, Senhor, que Tu continue o abençoando, que ele continue sendo inspirado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos irmãos. Em Mateus 10, de 1 a 8, Jesus envia seus discípulos concedendo autoridade e missão. Eles não apenas recebem, mas são chamados a agir. O tema nos convida a viver a fé como serviço. Em Mateus 10:8, Jesus mostra que aquilo que recebemos deve ser compartilhado com generosidade. Jesus envia os discípulos com autoridade, mostrando que os dons e sinais realizados não pertencem aos homens, mas procedem da graça de Deus. Esse versículo central, Mateus 10:8, Cristo lembra que tudo foi recebido gratuitamente e por isso deve ser compartilhado da mesma maneira. Em 1 Coríntios 12, de 4 a 7, Paulo afirma que os dons são distribuídos pelo Espírito visando o bem comum da igreja. Dessa forma, as capacidades espirituais não podem ser compreendidas como mérito pessoal, conquista religiosa ou superioridade individual. Os sinais apresentados pelos discípulos revelam a bondade de Deus agindo em favor das pessoas necessitadas. Aqueles que servem tornam-se instrumentos através dos quais a graça divina alcança outros, funcionando como canais do cuidado e da misericórdia do Senhor. Por essa razão, o serviço cristão deve ser exercido com humildade,
gratidão e consciência de dependência, reconhecendo que toda obra verdadeira pertence, antes de tudo, ao próprio Deus. Tiago 1,17 afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, conduzindo à compreensão de que aquilo que sustenta a vida da igreja nasce da generosidade do próprio Deus. Essa afirmação dialoga diretamente com Mateus 10,8, na qual Jesus envia os discípulos para servir, curar e cuidar, lembrando que receberam gratuitamente aquilo que agora deveriam repartir. Os dons espirituais, portanto, não possuem finalidade individualista, nem existem para exaltação pessoal. Tudo que é concedido por Deus carrega consigo uma responsabilidade de serviço e cuidado para com o próximo. A compreensão cristã do discipulado reconhece que os recursos recebidos do Senhor devem produzir edificação, acolhimento e testemunho no meio da comunidade. Assim, os dons tornam-se instrumentos através dos quais a bondade divina alcança pessoas concretas, fortalecendo a igreja e ampliando o testemunho do Evangelho no cotidiano da vida cristã. Mateus 10,8 destaca que os discípulos deveriam oferecer aos outros aquilo que haviam recebido gratuitamente do Senhor. O serviço apresentado por Jesus nasce da graça e retorna ao próximo em forma de cuidado, compaixão e entrega. Em Gálatas 5,13, Paulo orienta a igreja a não utilizar a liberdade cristã para interesses egoístas, mas para servir uns aos outros em amor. Essa relação entre os textos revela que a verdadeira liberdade concedida por Deus não conduz ao individualismo, mas à disposição sincera de colocar a vida a serviço do próximo. Os dons recebidos do Espírito encontram seu propósito quando são exercidos em favor das pessoas, especialmente das mais frágeis e necessitadas. O discípulo de Cristo é chamado a abandonar a lógica da autopromoção e assumir a responsabilidade de agir com generosidade, sensibilidade e disposição constante para servir. Assim, o cuidado oferecido ao outro torna-se expressão concreta da graça recebida de Deus. Em 1 Pedro 4,10, a igreja é orientada a servir, cada um conforme o dom que recebeu, reconhecendo que os dons espirituais devem ser administrados como expressão da multiforme graça de Deus. O texto dialoga profundamente com Mateus 10,8, pois Jesus envia os discípulos não apenas para anunciar, mas para agir concretamente em favor das pessoas. A graça recebida precisava produzir serviço visível, cuidado real e compromisso com a missão confiada por Cristo. Dessa maneira, os dons não podem permanecer ocultos, negligenciados ou utilizados apenas para benefício pessoal. Cada cristão carrega responsabilidade diante daquilo que Deus lhe confiou, sendo chamado a desenvolver seus dons com fidelidade, humildade e perseverança. Quando os dons são exercidos com maturidade e consciência espiritual, a igreja é fortalecida, pessoas são alcançadas pelo cuidado cristão e a presença do reino de Deus torna-se perceptível no cotidiano da comunidade de fé. Atos 1,8 mostra que o Espírito Santo capacita
a igreja para testemunhar no mundo, fortalecendo os discípulos para viverem e anunciarem o Evangelho. Mateus 10:8, Jesus envia seus seguidores para agir concretamente em favor das pessoas, demonstrando cuidado, misericórdia e serviço. Contudo, essa missão não acontece de maneira isolada. A igreja local é o espaço onde o testemunho cristão é fortalecido, discernido e sustentado na comunhão. O exercício dos dons no cotidiano da sociedade não substitui a responsabilidade do cristão com a vida comunitária, mas encontra nela direção, amadurecimento e perseverança. Efésios 4, 11 e 12 revela que os dons concedidos por Deus possuem como finalidade o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. O texto básico conduz à compreensão de que o serviço cristão não deve ser vivido de maneira independente ou individualista. Cada dom recebido carrega compromisso com a comunhão da igreja e com o fortalecimento espiritual da comunidade local. Assim, servir a Deus também significa cooperar com os irmãos, participar da vida da igreja e contribuir ativamente para sua missão e unidade. Jesus ensina nesse texto de Mateus 10:8 que aquilo que recebemos pela graça deve ser colocado a serviço do próximo com humildade, responsabilidade e amor. Os dons concedidos pelo Espírito não existem para exaltação pessoal, mas para testemunho, cuidado e edificação da igreja. A vida cristã é marcada pelo chamado a servir no cotidiano sem abandonar o compromisso com a comunhão e a missão da comunidade local. Quando cada cristão reconhece sua responsabilidade diante daquilo que Deus lhe confiou, a igreja é fortalecida e o Evangelho se torna visível através de atitudes concretas de misericórdia, serviço e fidelidade. O Senhor nos conduz em sua graça, hoje e sempre. Amém. Ser que pode respirar
a oração. Agradeçamos pelos aniversariantes e pela graça recebida. Intercedamos para que Deus nos capacite a servir com fidelidade. Apresentemos nossas necessidades e as da Igreja, confiando no agir do Espírito. Que sejamos instrumentos de amor e cuidado. Oremos. Senhor amado, bendito e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Te pedimos agora, ó Pai, que estenda as tuas mãos pródigas e boas no cuidado de nossas famílias. Ó Senhor, esse mês que dedicamos a pensar um pouquinho no relacionamento da família, que o teu Espírito Santo seja o vínculo, o elo que nos une. Hoje, Senhor, meditamos também sobre os dons do Espírito como para serviço e proclamação do teu reino nesse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esses dons de maneira que exaltemos o teu nome e não como promoção pessoal, querendo engrandecer a nós mesmos. A que aprendamos, ó Pai, a oferecer as nossas vidas como vasos na tua mão para glorificação, Senhor, do teu nome e proclamação do Evangelho. Abençoe, Senhor, os aniversariantes desta semana, que eles encontrem em Ti, Senhor, o sustento, o abrigo, a proteção para a continuidade de seus dias e também o reconhecimento das Tuas mãos a dirigi-los até hoje. Dá-lhes a compreensão, ó Pai, do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja viva em cada um deles. Estende a mão aos enfermos, aos aflitos, aos angustiados e necessitados, que cada um deles, ó Pai, encontre em Ti a resposta que necessita no profundo de sua alma. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado para conosco, pelo Teu Espírito Santo derramado sobre nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Convido você a conhecer mais do nosso trabalho de evangelismo e os projetos sociais e também a nos ajudar através do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, anota aí, 44 707 271 1000 contra 57. E se você se perguntar aonde eu encontro essa igreja, nós estamos localizados na Rua José Pires, número 71, no centro de Atibaia. Esperamos por você!